Bom dia a todos vocês, então. Iniciamos a essa aula. Vamos trabalhar um pouquinho da socialização do brasileiro, né? Para a gente entender um pouquinho as desigualdades existentes no país e até mesmo no mundo, tá? Então, nós estamos vendo aí provavelmente uma sociedade de periferia. Vamos lá. Então vamos falar primeiro da presença do brasileiro na internet, né? O Brasil é o país mais presente nas redes sociais, né? De acordo com o NIES, que realizou estudo durante o mês de abril, 86% dos internautas brasileiros estão presentes nos sites do segmento. No total de mais de 5 horas foram gastas com o site. Olha, isso aqui foi em 2010, era Orkut, o YouTube e Twitter no mês. Somente o Brasil. Vamos perceber que o Orkut nem existe mais, né? Vocês verem que já em 2010, 86% dos internautas nas redes eram brasileiros. Mas por que o brasileiro é tão social, né? Historicamente, socialmente, existem 3 possíveis explicações para a alta sociedade do brasileiro. É um povo que gosta de festa, é um povo que tem uma personalidade própria, é um povo informal e possui uma oralidade legal. Primeiro, vamos falar de festa. Os estudos das festas no Brasil. As festas constituem temas privilégios pelos estudiosos brasileiros no âmbito da socialização, mas são poucos textos que buscam uma apreensão ideológica do tema. As festas do período colonial serviam como elemento de compreensão e tensões sociais, e era patrocinada pelo Estado e a Igreja. Por muitos anos, a insatisfação da população que habitava a colônia foi abafada por iniciativa que visava distrair a grandes massas. Então, para que existia a festa, né? Só para distrair o povão, né? O povão às vezes estava cansado, estava trabalhando muito, estava sendo muito explorado, aí apareciam essas festas para poder distrair ali o brasileiro. E romaria, sarau, entrudos, carnaval e até enterros públicos era motivo para celebrar, né? O pessoal costumava falar assim: vamos beber o defunto, porque acabava se tornando uma festa, quase que um velório. Então, aí foi passando o tempo para trabalhar essa desigualdade um pouquinho melhor, foi havendo algumas adaptações de festa, né? Através da incorporação de negros, mulatos e índios, tais eventos tenderam a adquirir uma cor local, né? Acréscimos culturais, celebração como lavagem do golfinho, congrado, estão repletas de sincretismo religioso e mistura de cultura forçada pelo contexto histórico e geográfico. Ou seja, o contexto que definiu aqui essa cultura, ela passa pela religiosidade, né? Mais o contexto geográfico, ou seja, ele varia de região para região, de local para local, né? Depende do que aquele povo está vivendo ali, celebrando ali. E a lavagem das escadarias da Igreja do Senhor Bonfim, em Salvador, é feita por baianas adeptas do Candomblé, que associa Xalá ao Senhor do Bonfim. Festa da Resistência Cultural. Segundo Silvia Galara, em campos da violência dos escravos e senhores na capitania do Rio de Janeiro, essas manifestações populares representavam
representavam também uma forma de resistência cultural, que acabava por perseverar a identidade cultural daquele grupo, né? Acomodação e negociação vista como estratégia de resistência na preservação da identidade, né? O ser humano ele é tão desigual, tão diferente, né, um do outro, e a gente acaba vendo isso muitas vezes porque o preconceito ele acaba nos mostrando, ou até mesmo porque determinada classe social acha que não tem que se misturar com cada outra, que o homem ele acaba tendo que se adaptar, né, tanto social quanto culturalmente, para que possa sobreviver aí nesse mundão. Então, o brasileiro possui uma tradição histórica de promover festa e integração. As festas podem aqui ser entendidas como fator de preservação da identidade dos mais desfavorecidos. A submissão do índio e do negro ao europeu gerou um sincretismo cultural e religioso, né, o qual favoreceu a preservação das identidades originais, ou pelo menos parte dela. Então, é assim, o Brasil é um país extremamente miscigenado, né? E pelo fato de ser miscigenado, nós tivemos por muito tempo mesmo, algumas discriminações, né? Então foram havendo separação do negro, do índio, em relação ao europeu, né? No caso português, que estava colonizando aqui. Então as formas de manifestação cultural foram, nesse momento, ficando isoladas, né? E por conta disso, cada um foi criando seu hábito cultural, seu hábito festivo, né? Hoje a gente encaixa tudo no folclore, né? Essas manifestações de culturais, né? Forma de adaptação do povo. E como é que diz o outro? E há uma maior integração nos dias atuais do que no tempo do Brasil colônia. Agora nós vamos trazer as redes sociais para esse relacionamento, né? A identidade continua a ser construída em espaço público, mas agora digitais. E o testemunho de integração com o outro mantém essencialmente. As festas ainda são locais de integração, interação, mas as redes sociais possibilitou estender as relações para os momentos que precedem, data, local, hora. Acesso pode ser discutido com todos os convidados, independente do número, que sucedem ao evento. Registro da festa, comentários verbais. Então, as redes sociais, elas foram trazendo, né, essa possibilidade, né? Essa possibilidade que antigamente era decidida por uma ou por um grupo de pessoas, agora se pode se discutir nas redes sociais como vai ser. Vamos falar um pouquinho do personalismo, né, que está dentro da personalidade aí do povo brasileiro. Sistema didático. Marcel Musa aprofunda a ideia de Durkheim acerca da existência de uma obrigação social coletiva que se impõe sobre as diferenças individuais para assegurar a reprodução social, mas supera o pai fundador ao reconhecer que tais diferenças individuais contêm em si o germe da totalidade e, por isso, essa parte, os indivíduos ou o grupo dos indivíduos contém igualmente as sementes da autonomia e liberdade. Então, qual que era a teoria de Durkheim? Durkheim trazia a teoria de que o todo ele tinha que se sobressair sobre o indivíduo. Então, essa é a teoria dele. Só que Marcel ele vai dizer assim, só
que os indivíduos contêm igualmente a semente da autonomia e da liberdade. Então, é importante a individualidade dentro do todo para que ele possa trazer novas características aí, trazer uma nova moldagem, uma nova roupagem social. Dádiva, né? Qual que é o sentido dessa palavra? Dar, receber e retribuir, né? Algumas pessoas vão falar que a dádiva é um dom de Deus, né? Dom divino. Sistema de dádiva. A dádiva é comum em países do terceiro mundo, em que, sendo os estados ineficientes e a racionalidade econômica caótica, os grupos tendem a organizar-se de forma a suprir suas necessidades básicas, usando sistemas de reciprocidades como mutirão. Então, o que acontece aqui, né, nesse sistema de desigualdade? Você pega um país europeu, um país rico, né? Cada um utiliza do seu dinheiro para construir a sua casa, para fazer. Você pega um país de terceiro mundo, subdesenvolvido, as pessoas elas se unem, né? Elas se organizam, elas realizam mutirões para realizar uma obra. Ali nós estamos vendo, no mínimo, 3 tipos de pessoas diferentes na construção dessa casa de madeira aí, né? Foi um mutirão voluntário no projeto Teto para o Meu País. Constrói casa em periferia do Brasil. Então, você percebe que essa desigualdade até mesmo economicamente, né? Quando uns têm muitos, quando um possui muito, outros precisam contar com a generosidade do povo, generosidade das pessoas para poder se organizar, para poder realizar aí a construção do seu trabalho. Ok? Sistema de dádiva no Brasil, olha ali. Percebe que essa charge, né, ela acaba querendo nos provocar de alguma forma. Tá ali o funcionário, o empregado, batendo cartão e o patrão retirando o dinheiro dele ali como se fosse um caixa eletrônico, né? Então, até mesmo essa exploração da mão de obra aqui no Brasil, que existe até os dias de hoje, ela também uma forma de desigualdade social, No país, o estudo foi inicialmente associado ao clientelismo político, né? Noção de permanente endividamento do doador face do otário. O mais importante é não ferir o código moral vigente, a lealdade do eleitor e o bem material visto sob o prisma emocional, né? Uma outra coisa que nós temos que acabar, né? Se você vota num candidato numa eleição e ele não fez o papel dele, você não tem obrigação nenhuma de votar nele novamente nas próximas eleições, só porque ele te deu ou fez alguma coisa para você. Quando, na verdade, ninguém dá e ninguém faz nada por ninguém, levando em consideração que a obrigação do Estado é fornecer o mínimo possível para o cidadão. E qualquer político, ele exerce a função estatal, entendeu? Então, no exercício da função estatal, ele tem que promover o bem-estar do cidadão.
Atitude do donatário e do doador, né? Visão do donatário, né? A pessoa que favorecer as pessoas profissionais e políticos. Ao doador, amizade, carinho e reconhecimento. Visão do doador, lealdade do eleitor. Do donatário, doação material. Muito utilizado no coronelismo nordestino, em que havia frequentemente uma relação de apadrinhamento, segundo Sérgio Buarque de Holanda, a sociedade brasileira tende ao personalismo, o uso de contatos pessoais para assuntos profissionais e vice-versa. Tal característica seria uma herança lusitana, os portugueses. Geração do dito popular. Veja mais um amigo na praça do que um dinheiro no bolso. Ou melhor, vale mais um amigo na praça do que um dinheiro no bolso. Só que nós temos também, nesse sistema de desigualdade, uma coisa também que precisava cair por terra, que é o famoso jeitinho brasileiro, né? Que surge como vetor através do qual a sociedade brasileira estabelece uma igualdade e uma justiça social que se consubstanciam não através de um acesso justo de todos os bens materiais e nem mesmo pelo tratamento igualitário, né? Dispensado a todos por partes diferentes da instituição social e do Estado brasileiro. Ela se expressa através de uma hierarquia de necessidade que desconhece as desigualdades sociais e as igualdades legais e se volta exclusivamente para as desigualdades situacionais, num claro índice de que o indivíduo tomado como referência não é um cidadão brasileiro, definido pelo nosso sistema legal, mas o cidadão brasileiro definido pelo sistema moral é parte de uma totalidade mais ampla da sociedade, né? A humanidade. Então, o que a gente vê aí? Esse negócio também de querer dar um jeito para lá, um jeito para cá, adaptar as coisas, querer ficar transformando para ficar melhor para esse ou para aquele, acaba nos desigualando como ser humano, né? Acaba tirando as características. Por quê? Porque você vai trabalhar com o favorecimento de uns em detenção de outros. Isso aí pode acontecer também conosco em sala de aula, onde a gente arruma um jeito de favorecer o nosso grupo de amigos, e acaba prejudicando os outros. Isso pode acontecer de diversas formas. Vamos lá, por exemplo, quando eu pego um grupo de amigos e fico conversando o tempo todo, atrapalhando a aula, eu tenho um favorecimento ali com aquele grupo, porque aquela conversa que nós estamos tendo está sendo distrativa, está sendo interessante para nós. No entanto, eu atrapalho toda uma outra coletividade que está ali querendo aprender, que está ali querendo estar se interessado na matéria. Ou até mesmo existe bastante de pessoas que interrompem a aula a todo momento, fazendo perguntas, para as pessoas acharem que ela é... Nossa, como é que ela faz tanta pergunta? Como é que ela sabe tudo isso? De um jeito ou de outro, a gente sempre procura se favorecer em relação aos outros, né? Foi a deixa para a criação da expressão autoritária do tipo: você sabe com quem está falando? A gente tem muito disso, né? Você sabe quem está falando? E o outro, e você sabe quem está falando? É só se apresentar. Eu acho que é simples assim. Para você saber quem está falando, você precisa que a pessoa se apresente. Mas a intenção aqui é uma intenção autoritária, a intenção de querer ganhar, ou gerar, ou ter vantagem, ou obter vantagem em relação à outra, né? A intenção de substituir o indivíduo por pessoa, deixando de lado a formalidade em favor da construção de um laço social direto.
Segundo Barbosa, o jeito é diferente do favor, uma vez que, enquanto se pode dar um jeitinho com qualquer pessoa, ao se pedir um favor, deve saber com quem está falando, né? Então, para dar um jeitinho, as pessoas se arrumam. Agora, para fazer ou para realizar um favor, aí já vem a arrogância, a prepotência e o instinto de superioridade em relação ao outro. Bom, aí a gente vai criando algumas características, pegando alguns personagens, para a gente entender esse fator cultural do povo brasileiro que acaba tirando essa visão de desigualdade entre um e o outro. Tem o Zé Carioca, né? Então, desde a criação do Zé Carioca pelo estudo indígena, o jeitinho brasileiro tornou-se um estereótipo de todo brasileiro. Malandro e mau trabalhador. Mas quem vem para o Brasil passa a ter uma outra visão do jeitinho, o jeitinho provocaria. Bom, exagero na enfermidade, burocracia, falta de planejamento, impontualidade, o brasileiro não é muito pontual, mas também no ambiente de trabalho, mais informal e descontraído, mais facilitado na convivência. Então, a gente tem essas duas facetas. Um bom trabalho em equipe, melhor do que em outras nações. O brasileiro possui jogo de cintura para enfrentar problemas que aparecem sem aviso prévio. Então, tem essas diferenças, né? Tem essas facetas que ruins e tem outras que são boas. O excesso de improviso pode deixar a impressão de desleixo, né? Mistura de assuntos públicos e particulares, sendo esse muito utilizado como gancho no início de negociação. Estilo mais personalidade de liderar muitas vezes faz com que a hierarquia seja temida. Portanto, o sistema de Dávila, o jeitinho brasileiro, possui uma origem histórica que remotamente da nossa sociedade é a forma hierárquica de organização política social. O jeitinho pode ser traduzido como maior informalidade e personalismo, mesmo em ambientes de trabalho, principalmente se feita com a comparação com outros países. Por que a gente está falando, pegando algumas características do povo brasileiro e trazendo para cá? Para a gente entender que tanto no Brasil quanto em qualquer outro país do mundo, nós temos uma forma de tratamento desigual em relação a um homem e ao outro homem. Nós iniciamos falando da periferia lá, as formas culturais deles, mas se nós formos nos grandes centros, as formas de se manifestar e de falar, de fazer festa é totalmente diferente do que na periferia, né? E aí a gente vai entender esse sistema de desigualdade porque é uma segregação, né? Uma separação aí, onde um rico não vai numa festa de periferia e nem uma pessoa de periferia consegue participar numa festa dos grandes centros ali, onde está a burguesia. Bom, então, o aumento de uso das redes sociais, né, para manter o contato de trabalho, sendo hoje nós temos o LinkedIn, né, que é um exemplo autêntico, né, para se declarar rede de contatos profissionais, contribuir para que o personalismo no ambiente de trabalho. O que é essa rede, pessoal? Vocês que estão em fase aí de quase começar a entrar para conseguir o trabalho, um emprego, então, no LinkedIn você tem um perfil e lá você coloca a sua formação e as suas qualificações técnicas.
o curso que você fez, blá, blá, blá. E várias empresas passam pelo seu perfil. E você pode receber uma contratação por ali, né? Por essa rede social aí. Então, é uma forma que antigamente você tinha que colocar o currículo debaixo do braço e sair, né, pelo visitando as empresas entregando currículo. Hoje, as redes sociais, você pode enviar por e-mail, você pode ter um perfil igual do LinkedIn, na rede social, onde as empresas vão procurar profissionais também, então é interessante. Esse site não existe mais, né, que é do Orkut, né, comunidades de categoria como dos publicitários, médicos e advogados também formam grupos que discutem mercado de trabalho. Hoje a gente vai substituir o Orkut pelo Facebook, pelo Instagram, né, que aí tem essas oportunidades aí, também trabalho e emprego. No Twitter, encontra a seção de perfil que divulga vários estagiários, trabalho. É, olha lá, era sem um Twitter personalizado. Hoje, totalmente diferente. Até o design do site mudou. Bom, um dos pontos fortes do brasileiro é a informalidade oral, né? A oralidade do brasileiro é muito boa. O brasileiro tem uma boa oralidade, né? A própria Constituição Histórica do país mostra um desenvolvimento de improviso, né? Centrado sempre nos produtos de importações, esquecendo-se de as metrópoles colonizadoras de construir uma estrutura decente ao bom funcionamento do país. O Brasil era apenas uma grande mina de extração de riqueza lá no Brasil colônia. E com sua grande extensão de leis, nem sempre se fazia cumprir, e a linguagem informal era apenas reflexo da desordem e do personalismo reinantes. Olha, mas por que existia isso, pessoal? Nós éramos um país colonial, habitado pela sua grande maioria de escravos, que trabalhavam à mercê dos senhores de engenhos, né, donos de terras, e não era comum que a pessoa que era escravo tivesse estudo, tivesse contato, tivesse uma formação com o estudo, né? Então, o estudo era para homens livres e ricos, né? E nós tínhamos no Brasil muitas pessoas escravizadas ou pobres, né? E essas pessoas não tiveram contato com a língua formal, somente com a língua informal. E se a colônia era vista exclusivamente como fonte de riqueza, os portugueses pouco interesse tinham em ensinar a gente daqui a escrever. Foi o que eu acabei de ler ali. Então, na verdade, tinha interesse no alfabetismo como forma de controle social, da mesma forma como os utilizavam as festividades. Eu tenho uma preocupação e não tenho vergonha nenhuma de colocar a minha cara aqui para falar sobre isso, quando alguém fala assim, eu não vou fazer nada e não vou passar de ano. Por quê? Porque a gente se encaixa nesse perfil do Brasil colônia. Por quê? Quanto mais analfabeto o povo é, quanto menos conhecimento o povo tem, mais fácil o povo vai ser controlado. Mais fácil o povo vai ser controlado. Então, quando eu vejo as pessoas desistirem de estudar simplesmente porque acham que tá bom a vida do jeito que tá e que não precisa, que não vão usar isso aí de nada, isso aí é uma fala totalmente para que se possa manter o controle social. Totalmente para que se possa manter o controle social. Quanto menos informação o homem tiver, mais ele vai trabalhar para quem tem informação e menos valor ele vai ter por conta disso, né?
Porque quanto mais rico a pessoa que tem informação fica, mais pobre a pessoa que não tem acaba ficando, porque ela é controlada socialmente. Então, me preocupo muito quando alguém desiste de construir alguma coisa melhor, porque ela vai pela maioria para obter uma vantagem, um jeitinho brasileiro. Acredito que passar nesse momento sem fazer nada, para mim, é nada mais, nada menos que jeitinho brasileiro. Ah lá, então o Brasil então, ele herdou uma cultura oral, né? Então, ao povoar o brasileiro, os portugueses tomaram uma série de medidas que reforçaram a oralidade do país. Então, como não era interessante ensinar as pessoas a ler e escrever para que eles pudessem dominá-las, então o português trabalhou mais com a oralidade, né? De Portugal foi trazido apenas religiosos e parte da elite como representante dos letrados, e assim apenas documentos religiosos do Estado eram escritos, né? O catolicismo impostos aos nativos lhes eram repassados através da própria cultura oral. Então, toda a oração, toda a, a organização da Igreja Católica, toda a parte catequética dela era feita oralmente, não tinha escrita, não tinha um livro que se pudesse, era tudo de forma oral, né? Alguns jesuítas aprendiam a canção em tupi e substituíam a letra por ensinamento cristão no próprio tupi, a fim de gerar conversão mais eficiente. Apesar da diminuição no alfabetismo, é grande o número de pessoas que não compreendem integralmente aquilo que lê. Segundo a pesquisa de Ibope, o alfabetismo funcional atingia 64% da população, isso em 2005, né? Se nós formos fazer uma nova pesquisa hoje, nós vamos ver que ainda nós estamos muito aquém, né? Nós vamos ver que nós temos muito analfabeto funcional. Muita gente que sabe ler, mas não consegue interpretar aquilo que se lê, né? Aquilo que se lê. Por isso que eu sempre falo a importância da leitura, né? Vou citar aqui o país vizinho, a Argentina, aí, que só no centro da capital ali dele tem mais biblioteca que no nosso país inteiro, né? Porque as pessoas possuem um hábito de ler. É muito comum você estar andando nas ruas ou nas praças, as pessoas sentadas em bancos de posse do livro, fazendo uma boa leitura. E esse é um fator cultural, pessoal, que acaba nos ajudando, acaba tirando um pouco dessa desigualdade existente aqui. Sociedades baseadas na cultura escrita tendem a conseguir informações sem necessidade de conversar, interagir com outras pessoas. A absorção de cultura é independente de relacionamentos. Contudo, no Brasil, há um costume de pessoas pedirem informações, até mesmo no caso de precisar ler o manual. Boa parte do indivíduo tenderá a pedir ajuda a alguém. Isso aí é muito comum mesmo. Você tá, não, vamos perguntar ali, tá? Do que retirar informação de uma leitura ou do manual. Então é muito comum. Apesar de que hoje com o sistema aí esse sistema de Google Maps, Waze, que facilitou bem a chegada das pessoas no local, então a gente acaba programando o GPS e chega lá onde precisa. Para Mefazole, 2004, a comunicação é o que liga um indivíduo ao outro. É o cimento social e a cola do mundo pós-moderno.
E quanto maior a troca entre indivíduos, maior se intensifica as relações. A cultura oral no Brasil reforça tais pontos e traz à luz uma forte característica do brasileiro. Bom, então o brasileiro ele tem algumas características aqui culturalmente. A sociabilidade. É interessante vocês anotarem isso. Como já sabido, o informalismo linguístico reforma o personalismo nas relações que seria supostamente formal. Então, a diminuição do analfabetismo no Brasil se deu, de fato, apenas no século XX, né, com o país passando por uma forte industrialização. Foi o tempo da modernização, com a intensificação das migrações campo-cidade e a eleição de governo democrático, populista, mais assistencialista. Até então, o oral era esmagadoramente a língua predominante. Então, se entendeu que para melhorar a condição do país, então, para o país ter condição de se desenvolver, se fazia necessário que o povo soubesse ler e escrever, que o povo tivesse uma formação social. Né? Embora isso esteja disponível para a gente hoje, pelo fato de ser uma função de Estado, descrita lá no artigo 6º da Constituição Federal, né, e alguns outros artigos da Constituição e leis federais que diz que a criança, o adolescente, o jovem e o adulto, eles têm o direito de ter a sua formação. Tem o direito de ter a sua formação. Né? E é obrigação da família e de toda a sociedade e do Estado zelar por esse direito. Embora a gente tenha disposto aí, infelizmente, hoje nós não contamos com tantas pessoas com vontade de estudar, não. Então, essa formação, ela tira um pouco dessa desigualdade social, né? Ela tira um pouco dessa desigualdade social. Embora algumas coisas, alguns preconceitos, algumas facetas culturais, né, que estão entranhadas no povo brasileiro ainda, vai ser difícil se tirar aí, se não de 100 a 200 anos para algumas coisas melhorarem. Então, a oralidade reforçou o uso das formas coloquiais, como criação de expressões do ditos populares, né? Então, algumas palavras coloquiais, alguns ditos populares vêm por causa da oralidade. E o uso frequente de alguns termos no coloquial também provocou mudança na gramática, que passou a absorver algumas formas de uso corrente. O desenvolvimento tardio do Brasil, como um país de tendência ao personalismo, fazia a língua oral e a informalidade as formas mais predominantes de comunicação, até mesmo na adaptação da cultura de informação. E hoje no Brasil, mesmo com a diminuição da taxa do alfabetismo, muitos brasileiros ainda não conseguem compreender o sentido real dos textos, mostrando que o país ainda predomina a cultura oral. Quando que nós vamos quebrar essa faceta aqui de compreender o texto? A partir do momento que nós brasileiros, criarmos hábito de leitura. Para mim entender aquilo que está escrito, eu tenho que criar hábito de leitura, porque só a leitura ela vai nos dando formação, elas vai nos trazendo conhecimento e a real compreensão daquilo que está escrito. Né? Hoje é muito comum muita gente que sonha alto ficar no meio do caminho e não conseguir passar num vestibular de uma grande universidade aí pública, porque ele passou a vida falando que não gosta de ler. E aí, quando chega nos vestibulares, não consegue interpretar o texto para que se possa dar uma resposta
adequada àquela questão que está se perguntando. Então, a comunicação, mais uma vez, é o cimento social que une o brasileiro e o torna povo altamente social, né? Aí nós vamos vendo que as redes sociais é um dos grandes fatores, né, de desenvolvimento e, e esses grandes fatores vão atribuindo na formação do ser social. Algumas palavras-chave que a gente pode trazer para dentro de si ter: sociabilidade, oralidade, né? Sociabilidade e oralidade. Nós estamos trabalhando hoje, né, o que nos desiguala como seres humanos, né, para trazer uns conteúdos simbólicos, né, de relacionamento. E para falar desses conteúdos, o que nós utilizamos? Nós utilizamos, então, a socialização brasileira, o processo de formação do Brasil e esse retrocesso em relação ao estudo, ao conhecimento, ao estudo e conhecimento. Se nós imaginarmos que, a partir do século XX, que nós tivemos uma diminuição no alfabetismo brasileiro, nós vamos entender toda essa desigualdade e todas essas diferenças no relacionamento existente. Então, a semana que vem, na próxima aula, nós vamos aprofundar o tema e trabalhar algumas regiões aí brasileiras para entender as diferentes formas culturais, a formação para entender essa desigualdade existente no nosso país. Ok?